Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto da estação dessa semana vai ser sobre o programa Convivências. O projeto proporciona aos alunos, professores e técnicos passarem alguns dias para conhecer e para conviver outras comunidades. Fique conosco, o Estação está no ar. A convidada de hoje é a professora da Medicina Veterinária e ex-diretora do DEDS, Suzana Cardoso. Boa tarde, professora Suzana, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Professora, o que é o Convivências e qual é a sua origem? O programa Convivência, ele nasceu de um programa nacional que foi proposto pelo governo federal de acontecer vivências em algumas realidades, na verdade, numa realidade que seria no Vale do Jequitinhonha, né, uma experiência nacional com estudantes de graduação de diferentes origens, e naquele momento a URGS gostaria de fazer, né, houve uma consulta a professores e técnicos, fazer um programa semelhante com as realidades aqui do Rio Grande do Sul, só nós não tínhamos recursos financeiros. Então, houve uma proposta da URGS que, ao invés de participar desse programa nacional, nós fizéssemos uma edição de um programa local e que se denominou Convivência. Né? Inicialmente ele era no singular, era Convivência, porque a gente imaginava que seria uma edição naquela oportunidade que foi no final dos anos 1995, início, e a vivência mesmo foi no ano de 96. Então, a origem dele foi de um programa nacional e uma dissidência da URGS para trabalhar numa realidade local, né, em que haveria um grupo de professores e um grupo de alunos fazendo uma imersão em alguma comunidade. Nós não tínhamos ainda definido qual era a comunidade, como é que se poderia trabalhar, mas aos poucos foi se desenhando o programa de acordo, inclusive, com os recursos financeiros advindos do MEC. E quais são os princípios básicos do Convivências? Então, os princípios básicos seriam dele acontecer sempre nas férias, para qualquer professor, aluno ou técnico da universidade que quisesse trabalhar em alguma comunidade. Deveria ser nas férias, porque não poderia competir com as aulas de graduação, né? Era eminentemente um programa para alunos de graduação das mais diferentes origens, então ele deveria acontecer nas férias. Então a gente queria trabalhar as questões de saúde, de educação, de produção, ver todas as necessidades, ou, né, conhecer aquela realidade para ver o que nós poderíamos trocar esses saberes popular, né, o saber popular da comunidade e o nosso saber científico acadêmico. E a senhora participou do projeto enquanto era professora da veterinária e enquanto como diretora do DEDS. Quais foram as diferentes visões que a senhora teve em cada uma dessas etapas? Foi diferente a participação como professora e como diretora do DEDS, porque as realidades, né, já se passaram 10 anos desde do primeira experiência, então o mundo muda. Por exemplo, no primeiro Convivência, lá em 1996, nós não dispunhamos desses recursos tecnológicos de hoje. Celular, né, rádio, era muito difícil o contato, inclusive aqui com a universidade, de uma necessidade que a gente tinha lá para a comunidade. Então vinha alguém com um veículo para Porto Alegre, para depois nos retornar com alguma coisa que a gente precisava daqui, né? E agora um aluno vai, né, e tu tem acesso a toda, né, a parte de comunicação da internet, de
tudo que está acontecendo no mundo. A imersão que acontecia naquela época era uma imersão, sei lá, mais verdadeira, e a gente conseguia estreitar melhor os laços, porque muito dessa tecnologia que nos ajuda muito, não digo que não ajuda, mas nos distrai também. Então a gente ficava manhã, tarde e noite com a comunidade, interagindo muito mais. Hoje a gente não consegue mais isso, porque essas ferramentas tecnológicas, inclusive, nos roubam tempo, nos roubam atenção, e que a gente não consegue dedicar. Eu acho que é uma diferença bastante grande de agora, né? Acho muito bom, porque se amplia esse universo, mas ao mesmo tempo aquela vivência genuína que se fazia com atenção total naqueles 15 dias, hoje já é uma coisa que, no meu entendimento, não é possível, né? E nem a cabeça das pessoas está mais disposta, né, a essa imersão mais profunda e mais intensa. E para um aluno participar de uma atividade tipo convivências, o que é preciso que esse aluno se disponha a fazer? Eu acho que a primeira coisa é estar aberto, né? Querer conhecer uma comunidade. Acho que a gente precisa se despir, mesmo um aluno precisa se despir de conceitos, de forma de agir prontas. A gente não sabe não conhece a comunidade. Então a primeira coisa é estar aberto a conhecer a comunidade e de levar aquilo que ele tem, tanto da sua origem familiar, da sua cultura, né? da sua experiência técnica dentro de um curso, né? Que poderia trabalhar e interferir numa realidade cotidiana de uma comunidade. Então, eu acho que a principal coisa é estar aberto. Isso vale para alunos, para professores, para técnicos, né? Que estar dispostos a conhecer essas realidades, né? E se despir um pouco dessas obrigações do dia a dia, né? E que a gente consegue nessa convivência. E que tipos de impactos o projeto pode causar nos conviventes e nas comunidades visitadas? Eu assim, pelos relatos que eu tenho dos alunos, ex-alunos que participaram, dizem assim, o programa Convivência mudou a minha vida. Mudou no sentido de o meu olhar é diferente do olhar que eu tinha antes do programa. Eu não enxergava essas comunidades, independente de ser comunidades com as quais eu vou trabalhar ou não, mas eu me abri mais para o mundo e para as realidades. E isso eu digo da mesma forma, para mim também, eu como professora, posso dar um depoimento meu, né? Também sou outra, porque né, esse conhecimento da popular, essa realidade, olha, a gente trabalhava em realidades como desses acampados sem terra, né, que eram uns 4 palanques e lona plástica em pleno verão, né, lona plástica preta, um calor horrível, né, nós não tínhamos acesso fácil à água, a sanitários, a várias coisas. Então, muitos desses alunos que eram da área, por exemplo, da saúde, da veterinária, nunca tinham vivenciado aquilo. Nos próprios locais onde os conviventes, né, a equipe do Convivências aqui da URGS fica, muitas vezes não são lugares que têm todo o conforto do mundo o conforto que as pessoas têm nas suas casas. Nós tínhamos tempos limitados para banho, né, porque não tinha água suficiente para aquele grupo todo, né, ou em quantidades abundantes que desse para todos. Então o banho curto não era banho quente, não se usava secador de cabelo, chapinha, coisa que para muitas pessoas aquilo foi já um choque de realidade, uma coisa que não vivenciavam no cotidiano e que lá tiveram essa experiência e por isso mudaram sua vida. Né, dá mais valor aos recursos que se tem em casa e que se usa e que muitas vezes se desperdiça.
né? Então, acho que essa é a grande transformação que tem na vida de cada um. Como é que eu vou me virar em situações adversas, né? Ou situações que não são aquelas do meu mundo, que é o de um mundo diferente do meu, e como que eu aproximo isso, né? Então, realmente o impacto é muito grande. Mesmo profissionalmente, muitas pessoas se direcionaram a trabalhos, por exemplo, medicina social, odontologia social, a parte de veterinária com trabalhos de comunidade, né? O pessoal da engenharia, que eu lembro até dessa primeira turma, que se direcionaram para áreas que não pensavam em trabalhar quando ingressaram na universidade. E que tipos de impactos o Convivências leva para as comunidades? Tá? Então, acho que as comunidades elas são beneficiadas no sentido de conviver com pessoas de outras origens, de outros cursos, até com mais formação, né, com formação acadêmica, né, e até que os seus filhos almejem, talvez, entrar para a universidade, né, que seguir os estudos é uma coisa importante, que pode resolver várias questões que estão nessas comunidades. Tá? E a senhora possui relatos de desdobramentos desenvolvidos pelos alunos depois que eles participaram do Convivências? Muitos trabalhos foram desenvolvidos daí de forma contínua durante o ano. Convivência só numa partezinha, ou nas férias de inverno, de verão. Nós tivemos vários projetos de extensão e depois também de pesquisa, né, em que foram desenvolvidos nessas comunidades, porque a gente já conhecia esses parceiros, já conhecia a realidade, já tinha algumas questões específicas de determinadas áreas do conhecimento para trabalhar de forma mais aprofundada. Então, eu posso dar o exemplo dos quilombolas, né? Na comunidade quilombolas do Limoeiro, de Casca, foram desenvolvidos outros trabalhos, por exemplo, com plantas medicinais, né? Foram desenvolvidas pesquisas, inclusive, por exemplo, do uso de plantas medicinais em carne ovina, né? Que foram colocadas essas plantas como plantas condimentares, né? Para melhorar sabores, para reduzir teor de sal e fazer produtos embutidos com essas carnes que eles já tinham na comunidade, mas que se juntou conhecimento científico, né? E com o conhecimento que eles já tinham lá das plantas medicinais para fazer trabalhos de pesquisa que inclusive geraram dissertações, teses, né, a partir dessa visão e conhecimento dessas comunidades e das suas necessidades. Perfeito. Então, para encerrar a entrevista, atualmente a senhora mantém algum vínculo com o programa? Eu fiquei alguns anos meio de fora do Convivência. Nessa experiência do Convivência Inverno, eu participei na horta comunitária, da Lomba do Pinheiro, de um dia inteiro de atividades. E isso me deu uma vontade de voltar a participar com mais frequência, né? Porque é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Então, nessa experiência desse inverno, agora de 2015, foi muito importante porque tinha alunos, de novo, de várias áreas do conhecimento, de início de curso, de meio de curso, de fim de curso, professores de áreas diferentes daquelas experiências que eu já tive e que me motivaram bastante a continuar. Eu provavelmente agora no Convivência que vai ter no verão, eu pretendo participar de novo, porque eu digo que isso é a extensão universitária e mesmo trabalhar diretamente com uma comunidade, ele é quase que um vício. Depois que tu começa a trabalhar, tu tem vontade de continuar, mas um vício bom, né? É uma coisa boa que nos renova, que nos faz pensar, inclusive, de outras facetas que o dia a dia nos consome, em atividades burocráticas, em atividades, né, que nos deixam mais sozinhos nas nossas unidades acadêmicas, e que a universidade, ela, no meu entendimento, tem que ser vivida com outras áreas, né? Então, a visão de uma unidade acadêmica é muito
pequena para o que a gente deveria vivenciar como universidade, que é algo muito maior. E eu acho que isso também para oportunizar para os nossos alunos isso, né? Então, às vezes a gente esquece, porque às vezes é mais cômodo nós ficarmos na nossa unidade, com as questões que são do dia a dia, do que nos abrir para uma comunidade, sair de casa, ficar convivendo, né? A gente se acomoda até nesse conforto diário da sua casa, da sua unidade acadêmica, e que eu acho que a gente às vezes precisa ser chacoalhado com questões da realidade. A realidade está pedindo isso e a gente precisa dar conta do que está acontecendo no momento. Perfeito. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. A entrevistada de hoje é a professora da veterinária da URGS e ex-diretora do DEDS, Suzana Cardoso. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: o que você pensa que atividades de imersão da academia em outras comunidades podem proporcionar aos seus participantes? Eu penso que essas atividades de extensão que promovem uma imersão em campo, elas são particularmente transformadoras, no sentido de que a extensão, ela por definição, nessa perspectiva, ela faz essa alteridade em relação à sociedade. E, por isso, elas são transformadoras no sentido de que pressupõem uma convivência. E essa é das formas mais preciosas da gente aprender e compartilhar. E todos os envolvidos sempre se amplia o espectro de percepção da sua realidade, enfim, no contato com outras sistematizações da realidade, vamos dizer assim. Então, as experiências mais contundentes, não só pessoalmente, mas também do ambiente acadêmico, são essas que promovem esse tipo de convivência. Eu sou a Raquel, eu estudo biologia e eu participei do programa Convivências agora em 2015, lá na Horta Loa do Pinheiro e na comunidade quilombola Limoeiro. E eu acredito que essas oportunidades que a gente tem de estar convivendo e vivenciando outras realidades, elas são muito positivas para a gente repensar a nossa profissão e a nossa formação pessoal, inclusive. Assim. Estar nesses dois lugares diferentes foi muito bom para perceber como as comunidades funcionam e tudo mais. Outra coisa que me chama muita atenção é da importância dos trabalhos que a gente realiza na universidade, dentro das comunidades, da responsabilidade que a gente tem com relação a isso, né? Isso foi algo muito importante, assim, para a minha formação, porque tem muitos trabalhos que são realizados visando só o interesse do pesquisador unicamente. Ele faz o trabalho, vai embora e deixa aquela comunidade desamparada, assim, né? Então, essa é a responsabilidade que a gente tem quando a gente leva um projeto para essas comunidades, de dar um segmento, né? De ter essa noção, assim. Acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa convivência e bem relevante para a formação pessoal. Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. 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 Saber respeitar, que é pra poder também ser respeitado. No próximo programa, o tema em pauta no Estação Cidadania vai ser sobre projetos de extensão na Lomba do Pinheiro e na Ilha da Pintada. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@proreste.urgs.br o que você pensa sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h na Rádio da Universidade. Produção: Laura Berruti e Patrícia Xavier. Coordenação: Equipe do DEDS. Gravação e edição: Kleber Trindade. Mesa de áudio: Jorge Cecílio. Até a próxima semana. Tchau!
Música